Guimarães Rosa, o que come, onde vive e os PDFs. Isso e muito mais na nossa reportagem especial hoje. Apresentando Jaqueline, Amanda, Bruno, Isabela, Cristine e Saislin. Estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Jaqueline, que está no estado de Minas Gerais no momento. Isso mesmo, Amanda. Nossa equipe está aqui no Museu Casa Guimarães Rosa, na cidade de Corisburgo, Minas Gerais. Foi nessa cidade que este ilustre escritor nasceu, no dia 27 de junho de 1908. Além de escritor, Guimarães Rosa também foi médico e diplomata, sendo fluente em diversas línguas. Agora iremos mostrar uma entrevista realizada por nossa repórter Saislin com Cristine, uma professora de literatura da rede pública. Obrigado por aceitar nosso convite, Cristine. Guimarães Rosa fez parte da terceira geração do movimento modernista brasileiro. A professora de literatura Cristine vai nos falar um pouco sobre essa escola literária. Obrigada a você pelo convite. Bom, o modernismo no Brasil é dividido em 3 fases, tendo como uma de suas características gerais a rejeição ao academicismo e as suas estruturas regradas de escritas. A terceira geração, ela peculiarmente se afasta desse ideal, sendo influenciada pelo parnasianismo e o simbolismo. E em relação à temática das obras, muitas delas decidem por abordar temas relacionados ao íntimo, ao psíquico, em perspectivas regionais ou urbanas. E sobre Guimarães Rosa, quais são as especificidades da escrita do autor? Bem, ele utiliza o sertão de Minas Gerais como cenário da maioria das suas obras, porém, o seu estilo de regionalismo é chamado de universalizante, uma vez que as temáticas abordadas poderiam ser construídas em outro contexto sem parecer estranho. Ele usa muitas expressões regionais, marcadas pela oralidade em suas obras, mas suas características mais marcantes são o neologismo e o arcaísmo. Muito obrigado pela participação. O romance mais conhecido do autor é O Grande Sertão, Veredas. Ein Roman veröffentlicht, können wir den Titel erfahren? O título seria difícil para traduzir em alemão. Em português, Grande Sertão, Veredas. Der Roman in der Provinz, in der Sie ja ansässig sind, nämlich in Minas Gerais. Na maior parte, no estado de Minas Gerais e nos estados próximos de Bahia e de Goiás. No interior do Brasil. Und ist das nun ein Roman, der diesen Staat schildert, oder ist das nur eigentlich ein symbolischer Titel? É combinado. Tem um fundo telúrico, real, e aí passa-se uma história com transcendência, visando até o metafísico. Seria quase uma espécie de um Fausto sertanejo. O romance trata de lutas de jagunços naquela região do interior do Brasil, com um sistema quase medieval de grandes fazendeiros e com pouca justiça, pouca polícia. E havia grandes lutas e vedetas entre eles, não é? Und der Held stammt also aus diesem... Mas a sua bibliografia não para por aí. O nosso convidado especial, Bruno, preparou uma análise literária sobre o conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, presente no livro Sagarana. Boa tarde, Amanda. O conto fala sobre a história de Nhô Augusto, formalmente conhecido como Augusto Esteves, que após uma reviravolta em sua vida, se vê em luta contra seus instintos. Marcado pela violência, o conto se passa no sertão de Minas Gerais, como a maioria dos textos do autor. Muito interessante. Poderia comentar mais sobre a história? Um resumo, talvez? Então, como eu já havia falado, o conto fala da história de Nhô Augusto, um homem falido, violento e explosivo, que é casado com Dona Dionora e tem uma filha chamada Mimita. Só que com o desenrolar da história, nós descobrimos que Dionora foge com a filha por causa do desgaste familiar que eles vivenciavam. O Nhô Augusto decide, então, matar ela, só que, ao contratar os homens para fazer o serviço, descobre que eles já estavam compromissados com outro fazendeiro. Decide, então, tirar satisfações. Porém, nisso, ele é brutalmente espancado e é jogado de um penhasco. No caso, ele pula de um penhasco, no caso. E é dado como morto. Só que ele não estava morto. Então ele é acolhido por um casal e fica muito tempo na casa deles, né?
e depois de várias reflexões e visitas de um padre, decide se mudar para uma nova cidade, uma cidade distante, e viver em busca da purgação de sua alma. Mas a partir daí o resto tudo é spoiler. Muito legal! Agora, para finalizar o nosso bate-papo, o que podemos observar na obra do autor que pontua suas características? O conto é marcado por uma linguagem típica do sertão de Minas Gerais e o autor constrói uma espécie de regionalismo universal. Ele também aborda questões como religiosidade e dualidade entre bem e o mal, e também questões íntimas do ser durante todo o processo de redenção do protagonista. Também trata diversos aspectos sociais, como a jagunçagem, representada por Joãozinho Bem Bem, personagem, e toda a sua turma, que são bem importantes durante a história. Ele também utiliza na escrita diversos neologismos e arcaísmos, que é típico do autor, e também utiliza uma nova construção de diversas novas construções de frase, criando tipo um neologismo sintático. O autor também utiliza diversas figuras de linguagem no conto, como metáforas e silepses. Muito obrigada, Bruno. Foi muito esclarecedor. E agora iremos assistir algumas cenas de uma adaptação audiovisual do conto. Se preparem, Augusto, que eu tenho uma novidade em minha rua para lhe contar. Antes me dê o respeito. Não fiz por mal, juro. Então desembucha. Eu podia ter resistido, eu sei. Fala. A gente ia para a fazenda. Eu me imita mais atrás, sai da nó na frente. Lá para Santa apareceu seu Ovidio Moura, que se adiantou e começou a fazer o mesmo caminho. Ia na frente, conversando baixinho, falando muito com a patroa. Daí atrasou o passo, esperando se emparear com a menina. Foi quando puxou o cavalo dela pela rédea, levando para junto da Cia Leonora. Ficaram os três montaria junta, caminhando assim um tempão. Não gosto de ouvir conversa, patrão. Conheço o meu lugar. Não me adiantei. Fui aí, chegando numa encruzilhada, que sem nem mudar o passo, os três pegaram pelo caminho que vai para a fazenda do seu Ovidio. Eu ainda avisei. Volta para trás, minha patroa, que o caminho por aí é outro. Foi então que o seu Ovidio se virou e despejou sem papa na língua. Volta você e diz pro seu patrão que se a Denora não quer mais viver com ele. De hoje em diante vai viver comigo, com o querer dos meus parentes e com a bênção de Deus. Deve se moderar, fazer de conta que esse mau gênio que tem é um jumento bravo que é preciso domar. Para isso, a gente pede a Deus assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de cabina com sol quente, que às vezes custa passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria. Cada um tem sua hora e sua vez. Você é de ter a sua. Cada um? Cada um tem sua hora e sua vez. Você é de ter a sua. Vou ter, padre. Garanto que vou. Tome esse mau gênio e pense nessa sua ideia de mudar para longe. Já decidi. Vou assim que puder. Deus te guie. O programa de hoje já está finalizando e eu gostaria de agradecer a vocês pela audiência. Mas, antes de finalizarmos, fique agora com um desafio sobre a nossa reportagem especial sobre Guimarães Rosa. É com você, Isa. Momento leitura. E no momento leitura de hoje, o livro escolhido foi A Hora e a Vez de Augusto Mataga, já que tivemos um bloco especial sobre esse livro. Como dito anteriormente, quem irá realizar a leitura hoje será nossa colega de gravação, Isabela Fernandes. Leia atentamente e responda com calma. Boa sorte! Parou para espiar um buraco de tatu escavado no barranco, para descascar uma anás selvagem de ouro muro com cheiro de presépio, para tirar mel da caixa comprida da abelha borá, para rezar perto de um pau de arco florido e de um solene pau de óleo, que ambos conservavam muito de fresco os sinais da mão de Deus. E uma vez teve de escapar depressa para meia encosta e ficou a contemplar do alto
o caminho, belo como um rio reboante ao tropel de uma boiada de 2.000 cabeças, que rolava para Itacambira com a vaqueirama encourada. Piquete de 5 na testa, em cada talão 7 ou 8, e atrás todo um esquadrão de iulanos morenos cantando cantigas do alto sertão. Vamos lá. No seguinte trecho apresentado do conto A Hora e a Vez de Augusto Mantraga, quais são as características do autor que podem ser identificadas? Tenham uma boa noite. E assim se encerra o programa desta noite. Tenha um ótimo fim de semana e lembre-se, como diz Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor.